Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre tecido conjuntivo cartilaginoso. A gente já viu no módulo anterior que o tecido conjuntivo ele é composto por uma diversidade de tecidos, na verdade. A gente não tem um padrãozinho só ali de tecido conjuntivo. Nós vimos ali o tecido conjuntivo propriamente dito, que mesmo dentro da classificação tecido conjuntivo propriamente dito, a gente ainda assim tem algumas diferenças e algumas classificações, né? Vimos também o tecido adiposo, que a gente viu no finalzinho do outro módulo, e agora a gente vai ver o cartilaginoso, o ósseo e o hematopoético. Tudo tecido conjuntivo. Nós estamos falando de um tecido, como a gente viu no módulo anterior, que tem uma gama de atuação grande em ações diferentes dentro do organismo. Bom, o tecido conjuntivo cartilaginoso, ou como a gente normalmente fala, tecido cartilaginoso simplesmente, se você falar tecido conjuntivo cartilaginoso, vai te ajudar a lembrar sempre que nós estamos falando de um tecido conjuntivo, que tem essa diversidade toda, ele é rico em fibras colágenas. Então, tecido cartilaginoso, cartilagem, a gente já aprendeu antes que elas são ricas, as cartilagens são ricas em colágeno. Fibras colágenas ou proteínas colágenas. E também a gente tem muitas proteínas elásticas. Então, nós temos fibras colágenas e fibras elásticas, mas a composição delas aí vai variar um pouquinho dependendo da ação do tecido de onde ele estiver ali. A gente tem também aquela substância fundamental amorfa, ou aquela substância fundamental que faz parte daquela matriz que fica entre as células. Lembra da classificação principal que a gente comparou ali, tecido epitelial com conjuntivo? Tecido epitelial, característica principal, células muito juntas, muito unidas para poder você conseguir atingir melhor aquele papel de proteção, de revestimento, né, o tecido epitelial. Agora, quando a gente vai para o tecido conjuntivo, é um tecido onde as células elas estão espalhadas. A célula produz muita secreção, ela produz muito material, e esse material vai ficando entre as células, e é o que a gente está vendo aqui com essa matriz e essas fibras colágenas e fibras elásticas. Bom, as células do tecido cartilaginoso são os condrócitos, e elas ficam dentro de espaços que a gente chama, que são os condroplastos. Então, as células do tecido cartilaginoso são os condrócitos e elas permanecem dentro dos condroplastos. Onde que a gente encontra tecido cartilaginoso? Gente, cartilagem está espalhado para todo o organismo. Nós temos vários lugares diferentes do corpo onde a gente vai ter, mas a cartilagem, basicamente, ela está nas partes moles do organismo, ou então ela está na junção dos ossos, diminuindo o atrito entre eles, ou então em partes moles, flexíveis que a gente tem aí, por exemplo, partes que são meio elásticas do organismo, ou então em alguns locais onde ele precisa, por exemplo, entre as vértebras, para poder absorver impacto e conseguir aumentar a resistência aí, sem estar chocando o osso com outro osso, para poder não estar gerando desgaste. Bom, tecido cartilaginoso é um tecido avascular. Como é um tecido avascular, nós não vamos ter uma irrigação desse tecido, como outros, com vasos sanguíneos capilares ali circulando por ele. Então, a nutrição do tecido cartilaginoso, ele vai acontecer por causa do tecido conjuntivo propriamente dito, que está ali do lado, que está anexo. Então, o tecido conjuntivo propriamente dito, lembra como a gente viu no módulo anterior, ele conduz os vasos sanguíneos. Conduzindo os vasos sanguíneos, eles vão levar os nutrientes para lá e essas trocas vão ser feitas ali por proximidade. Ele vai penetrar, ele vai se difundir. Então, o tecido conjuntivo do lado da cartilagem, ele gera a nutrição da cartilagem, do tecido cartilaginoso. A cartilagem nós temos de 3 tipos: a cartilagem hialina, a cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa. E a diferença delas vai ser na sua composição e na estrutura das moléculas que fazem parte da sua composição. Nós temos a cartilagem hialina, como eu falei, a fibrosa e a elástica. Nós vamos ter na elástica fibras elásticas, na hialina nós vamos ter colágeno, fibras colágenas. Na fibrosa nós também vamos ter fibras colágenas, só que dispostas de uma maneira diferente. Nós vamos ter uma organização diferente nesses tipos diferentes de cartilagem, como a gente vai ver. A cartilagem hialina, ela é a mais comum, é aquela que a gente, quando pensa em cartilagem, aquela estrutura branca, vítrea, é aquilo ali. A cartilagem hialina é aquela que ela está
rica em fibras colágenas, como eu já falei, só que as fibras colágenas elas estão espalhadas, elas estão dispersas ali na cartilagem, elas não têm um padrão e não estão altamente concentradas, de forma que elas geram a resistência, elas geram a capacidade de absorver impacto que a cartilagem tem, mas o principal papel ali nas fibras colágenas, na cartilagem hialina, é estar protegendo a extremidade dos ossos e ajudando ali nas articulações para poder não deixar o osso atritando com o osso e não ter um desgaste do osso. Ela vai lubrificar as articulações ali, facilitando esse movimento, ok? As células, como eu falei, são os condrócitos, ficam dentro de espaços que são os condroplastos, e a cartilagem elástica. A cartilagem elástica é aquela que vai fazer o papel de elástico mesmo que você vai imaginar, ou seja, a gente vai encontrar fibras elásticas, elas não estão organizadas, se você olhar nesse esquema aqui, elas estão bem desorganizadas, mas elas gerando uma estrutura e gerando uma resistência que faz com que aquela estrutura volte para a posição. Então, onde que a gente vai encontrar? Na orelha, por exemplo, você consegue movimentar e ela vai fazer o papel de elástico mesmo, ela vai voltar para o lugar, para a posição onde ela estava. A epiglote, que vai fazer justamente esse movimento para poder você deformar e voltar para o lugar. Então é isso que é o papel das fibras elásticas ali da cartilagem elástica. Então lembrando, a hialina rica em colágeno, a elástica rica em fibras elásticas e a cartilagem fibrosa também é rica em fibras colágenas. Só que no caso da cartilagem fibrosa, essas fibras colágenas elas estão justapostas, elas estão ali paralelas, de forma que elas aumentem a resistência e a capacidade de absorção de impacto. Onde vai encontrar isso? Entre os discos, nos discos intervertebrais, justamente para poder resistir àquela pressão e absorção de impacto. Ok? O que a gente tinha para falar sobre tecido cartilaginoso é esse. Foi um bloco menorzinho. No próximo a gente vai estar falando sobre o tecido ósseo. Ok? Até já!